Dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática e na aula de hoje vamos mostrar como resolver alguns problemas do primeiro grau. Parece uma coisa muito simples, mas no entanto há alguns requisitos que devemos estar explanando, principalmente quando você se encontra em sala de aula. Por que eu posso fazer isso? Ou por que eu não posso fazer isso? Então é importante que você me dê uma explicação daquilo que você está fazendo. Então na hora da escrita, não é apenas colocar meras palavras, mas trazer um raciocínio lógico de tal forma que o aluno possa estar compreendendo a maneira como o professor está fazendo aquela questão. Então, vamos para a nossa aula. Nesta aula de hoje, nós vamos ver aqui a respeito da disciplina de modelagem matemática, começo logo com um exemplo. A primeira pergunta que eu lhe faço é: qual é o número cujo dobro somado com a sua quinta parte é igual a 121? Então, se eu quero resolver esse tipo de problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar o problema. Então, vejamos de que forma nós podemos fazer esta questão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu só mudar aqui para a parte de cálculos. A primeira coisa que eu tenho que notar aqui é que, para resolver esse problema, eu preciso compreender o que está escrito. Então, a primeira pergunta é: qual número? Então, eu não sei que é esse número. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar é que eu tenho um número. E quem é esse número? Não sei, eu chamei ele de x. A segunda coisa que você vai observar é que ele diz a seguinte coisa: qual é o número cujo dobro somado com a sua quinta parte? Então, se eu falo em dobro, o que seria o dobro do número? Ora, para saber que é o dobro do número, basta multiplicar esse número por 2. E depois ele diz que vai somar com a sua quinta parte. Então, quando ele fala quinta parte, nesse caso do número, eu estaria escrevendo o quê? X sobre 5. Então, isso seria a quinta parte. Ora, de posse dessas informações, eu posso montar o meu problema. Seria de que forma? Bom, o que ele está me dizendo? Que qual é o número cujo dobro somado com sua quinta parte é igual a 121. Então, você tem um número, que fala aqui, cujo dobro somado com a sua quinta parte. O que seria essa quinta parte? X sobre 5. E o resultado seria igual a 121. Bom, os procedimentos que nós vamos mostrar a partir de agora, em parte, eles já deveriam ser conhecidos. Mas, para resolver esse procedimento, antes de mais tudo, há de se observar que aqui eu tenho uma coisa chamada equação do primeiro grau. Tá? Então, em uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que eu tenho que observar é de que forma vai me apresentar esta equação. Bom, eu vou responder supondo que você já tenha visto esse conteúdo. Então, qual seria o procedimento para resolver esta questão? A primeira coisa é tirar o MMC, melhor dizendo, não vou fazer isso. Eu vou multiplicar ambos os membros por 5. Por quê? Ao multiplicar por 5, esta parte vai ser eliminada. De que forma? Você vai pegar, vamos multiplicar tanto o primeiro membro como o segundo membro por 5. Mas, professor, de que forma eu posso ver isso aqui? Vou parar por aqui, porque você já observa que eu preciso de algo a mais. Mas de onde vem esse 5 aqui? Por que eu posso multiplicar por 5? Então, vejamos agora a definição do que seria uma equação do primeiro grau e por que eu pude fazer esta multiplicação. Tá, ok? Voltamos para a nossa aula. Então, ao voltar para a nossa aula, nós vemos aqui a definição do que seria uma equação do primeiro grau.
uma equação do primeiro grau na variável x, é uma expressão da forma, qual a forma que ele tem? Ax mais b igual a zero, onde a é diferente de zero e b é um número real qualquer. E esse x é um número real a ser encontrado. Bom, a primeira propriedade para que possamos estar resolvendo esse tipo de problema é que se dois números são iguais, ao adicionarmos a mesma quantidade a cada um desses números, eles ainda permanecem iguais. Ou seja, se você tem um A igual a B e eu somo C em ambos os membros, esta igualdade continua sendo verdadeira. Ou seja, A mais C continua sendo igual a B mais C. E a segunda propriedade é que se eu multiplicar ambos os membros, ou seja, ambos os números pela mesma quantidade, esse resultado também permanece igual. Ou seja, se eu tenho um A igual a B, se eu multiplicar o A e o B por C, eles continuam com o mesmo resultado. Tá ok? Então agora eu posso voltar lá para a minha resolução e continuar de onde eu parei. Neste caso, o que é que eu poderia dizer? Por que eu pude multiplicar ambos os membros por 5? Pois ao multiplicar, aqui eu tenho uma igualdade. Se eu multiplico ambos os membros por 5, a igualdade continua a mesma. Portanto, eu vou multiplicar 5 vezes 2x. Você vai encontrar aqui 10x. Mais 5 vezes x é 5x. Dividido por 5 dá x. Igual a 5 vezes 121. Ó, se eu somo 10x mais x, você tem 11x. Igual 5 vezes 121. E o que é que eu vou fazer agora? Em vez de eu somar ou passar, como a gente fala normalmente, passar o 11 dividindo, não. Nós vamos dividir ambos os membros por 11. Ou seja, você teria aqui 11x, e a gente viu que é igual a 5 vezes 121. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir ambos os membros por 11, ou seja, eu vou multiplicar ambos os membros por 1 sobre 11. E neste caso, veja, eu posso dividir 11 por 11, dá 1 e dá 1. Divido 121 por 11, dá 1 e dá 11. Portanto, quem seria o meu valor de x? X seria igual, ficou aqui 1x dividido por 1 dá x, 5 vezes 11 dá 55. Portanto, o resultado seria 55. Então, o número que o dobro dele, no caso, dá 110, somado com 11, vai ficar quanto? 121. Então, essa seria a resolução da primeira questão. Vamos passar adiante. Bom, outro exemplo é Pedro quer impressionar Lucas. E, no caso, para impressionar Lucas, para impressionar Pedro, Lucas propôs a seguinte brincadeira. Primeiro, escolha um número qualquer. Depois, já escolhi, disse Pedro. Multiplica esse número por 6. A seguir, some 12. Divida o que você obteve por 3. Subtraia o dobro do número que você escolheu. O que sobrou é igual a 4. Pedro realmente ficou impressionado com a habilidade de Lucas, mas não há nada de mágico nisso. Você consegue explicar o que Lucas fez? Vamos lá para a explicação. Bom, a primeira coisa que nós vamos observar aqui é que ele disse, escolha um número qualquer. Quem seria esse número qualquer? Bom, o número qualquer que eu escolhi foi x. Depois ele coloca assim, multiplica esse número por 6. Então, nós vamos multiplicar por 6. Ao multiplicar esse número por 6, você vai ficar o quê? Com 6x. Depois ele disse, agora some 12. Vou colocar com uma setinha, indicando que aqui são os passos que ele mandou seguir, tá?
aqui foi o primeiro passo, aqui foi o segundo, terceiro. Se eu vou somar 12, você tem o quê? 6x mais 12. Agora ele diz que divida o que você obteve por 3. Quarto passo é dividir por 3. Ou seja, você vai ficar com 6x mais 12 e vai dividir por 3. Bom, a partir daí ele diz subtraia o número que você escolheu. Bom, subtraia o dobro do número que você escolheu. Então, o quinto passo, subtrair o dobro do número que escolhi. Portanto, você teria o quê? Se eu pego aqui essa divisão, e aí você já pode colocar aqui o resultado, 6x dividido por 3 dá 2x. 12 dividido por 3 dá 4. E agora ele manda aqui, no caso, subtrair o dobro, ou seja, você tinha 2x mais 4, e eu vou subtrair 2x. Portanto, o resultado que você vai encontrar é 4. Bom, qual a mágica que ele fez aqui? Na verdade, nenhuma. Ele apenas utilizou técnicas de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Operações básicas que você já deve estar sabendo como fazê-lo. No caso, aqui ele trouxe passos de como você somar e subtrair, multiplicar e dividir. E nesse caso, qual foi a mágica que Lucas fez? Nenhuma. Então, vamos ter cuidado muitas vezes com essas jogadinhas, tá? São pegadinhas, mas que numa brincadeira você pode utilizar com seus colegas. Vamos dar continuidade. Bom, uma observação que nós podemos fazer é que devemos ter cuidado na hora de efetuar divisões em ambos os lados de uma equação. Veja bem, ele coloca aqui em ambos os lados de uma equação, para não cometer o erro de dividir os lados de uma igualdade por zero. Por exemplo, podemos dar uma prova falsa de que 1 é igual a 2, utilizando o seguinte tipo de argumento. Sempre é verdade que... Bom, eu sei que se eu tenho x mais 2x, é a mesma coisa de escrever 2x mais x. Propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o soma. Se isso é verdade, então eu posso afirmar que se eu passo x para o primeiro membro e eu passo 2x para o segundo, você vai ficar com x menos x igual a 2x menos 2x. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em ambos os membros x menos x em evidência. E neste caso, se eu coloco x menos x em evidência, eu vou ficar o quê? Com 1 vezes x menos x. Já no segundo membro, eu colocando x menos x em evidência, aqui vai ficar 2 vezes x menos x. Ora, eu vou fazer a seguinte coisa agora. Eu vou dividir ambos os membros por x menos x, ok? E ao dividir ambos os membros por x menos x, opa! Você vai ver que aqui vai embora, fica 1 igual a 2. A pergunta é, qual o erro? Você dá uma pausazinha aí na sua aula, tenta ver por que esse resultado está errado. Dá uma pausa. Pensou? Bom, veja bem, o que é que ele coloca aqui? Tomar cuidado com o quê? Quando eu vou dividir ambos os membros por zero. E quando você olha aqui para x menos x, isso aqui é igual a quanto? A zero. Ora, se eu estou aqui com x menos x igual a zero, eu poderia dividir ambos os membros aqui por zero? De forma alguma. Portanto, aqui está o erro. Eu não posso dividir por zero. Pronto. Esse está o detalhe desta questão. Mas vamos prosseguir. Bom, desses exemplos que nós vamos colocar agora, a gente pede um pouquinho de atenção. Você pode dizer, professor, mas eu sei resolver de outra forma, e até mais simples do que essa. Não há problema. Aqui o importante, e aqui eu vou falar agora diretamente para vocês, o importante aqui não é o método que você está utilizando,
mas é você deixar claro para o aluno de que forma você está resolvendo o problema. E aí você vai ver que muitas vezes a forma até mesmo do seu aluno resolver é melhor que a sua. Então, em matemática, não tome a sua resposta como uma única verdade, mas veja a forma como o aluno está resolvendo. Por isso é importante, na hora da resolução, você colocar a explicação. Muitas vezes o que acontece é, o aluno respondeu corretamente? Sim, mas a explicação não foi boa. Ou a explicação carece de mais informações. Então, na hora de responder uma questão, não dê simplesmente a resposta, mas mostre uma solução com uma clareza matemática. Lembrando que a matemática ela tem sua linguagem própria. Por isso, na hora de escrever, utilize termos matemáticos que vai levar a melhor compreensão daquele que está lhe assistindo ou aquele que está lhe ouvindo. Portanto, tome cuidado na hora da escrita. Sabemos que até mesmo nós, com muitas experiências já, muitos anos de experiência, ainda cometemos erros na hora de algumas resoluções. Por isso, sempre faça uma revisão daquilo que você escreveu antes de dar uma resposta final. E se você cometer erros e observar esse erro, faça essa correção. Não deixe passar essas informações erradas. Lembrando que, em alguns momentos, quando estávamos resolvendo questões, havia o cometimento de algum erro, nós parávamos, riscarmos muitas vezes, ou refazíamos a questão. Por quê? É importante, ao identificar um erro, fazer as devidas correções. Tá ok? Vamos voltar aqui para a nossa aula e agora tentando resolver essa questão. O que a gente colocou aqui, vou botar a questão novamente para você, é que se x representa um dígito na base 10 e a soma, essa soma que ele coloca agora, já já eu mostro para vocês, ele vai colocar x11, x vezes 11, desculpe, x11 mais 1x mais 1x1 igual a 777. Veja que está escrito. Detalhe importante, e aí vamos tomar nota. Esse primeiro x que aparece aqui, veja que ele representa um dígito, tá? Aqui também ele representa um dígito e aqui também um dígito. E veja que quando eu represento esses números, eu vou colocar aqui cada um separadamente, x11. Na realidade, isso aqui é o quê? Isso aqui representa a unidade. Esse segundo 1 representa, deixa eu ver se dá para botar um destaque, que representa unidade, aqui representa dezena e aqui representa a centena. Logo, aqui você tem x vezes 100, tá? Mais 1, que representa a dezena, vezes 10, mais aqui a unidade, 1 vezes a unidade, basta repetir, tá ok? Então, o que a gente vai observar aqui? Que você tem o quê? X vezes 100, ou 100x. Lembrando que esse x agora representa não mais um dígito, mas um número, tá? Mais 10, mais 1. O mesmo procedimento a gente vai utilizar aqui, ó, no termo 1x. Na verdade, aqui fica o quê? 1 vezes 100, mais 1 vezes 10, mais x. Lembrando que tem 100 mais 10, 110 mais x. E por último, você teria o 1x1. Isso representa o quê? 1 vezes 100, mais x vezes 10, mais 1. Ou seja, você tem 100 mais 1, 101, somado com 10x. Lembrando que a gente vai substituir agora cada um desses termos. Você tem no primeiro caso, você vai ficar aqui com 100x mais 11. Então, vamos escrever aqui 100x mais 11. Já que os 1x representa 110 mais x. E 1x1 representa 101 mais 10x. Só que o total é igual a
777. Então, você vai somar aqui 100x com x mais 10x, representando aqui 111x, ok? Mais, você tem 11, mais 110, mais 101. Se eu pego 101 com 110, dá 211 com 11. 211 com 11 dá quanto aí, gente? Vamos lá, responde aí rápido. A cabeça aqui não está funcionando. Você tem 110 com 11 dá 121 com 101. 200 e quanto? 222. Isso igual 777. Ora, vamos lembrar que na resolução, a gente mostrou para vocês que para que eu tenha esse 222 retirado daqui, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou subtraí-lo. Neste caso, eu vou subtrair 222. Lembrando, o que você faz em um dos membros, você também tem que fazer no outro. Ou seja, você vai subtrair 222. Portanto, você teria aqui 111x igual a 555. Ora, se eu pego agora e divido ambos os membros por 111, vou colocar aqui em azul, tá? Eu vou dividir ambos os membros por 111, tá? E neste caso, vamos colocar aqui que você vai encontrar x igual a quanto? A 5. E aqui estaria o valor do algarismo a ser procurado, tá ok? Então, esse é o procedimento que nós devemos estar adotando para a resolução desse problema. Bom, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu dou continuidade, tá? Àquilo que nós estamos... Vamos responder mais duas questões. A aula já está chegando a quase 23 minutos. Mas na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, falando com mais detalhes, resolvendo outras questões. E na próxima aula eu vou colocar dois exemplos usando quadrado mágico. E logo em seguida nós falaremos sobre sistema de equações do primeiro grau, mostrando algumas formas práticas de resolução. Mas lembrando, a forma de resolver você pode escolher como você quer fazer. Por isso, ao responder questões, traga uma explicação daquilo que você está fazendo, ok? Então paro por aqui e até a próxima aula.